poucos vão discordar da descrição que G.W. Anderson faz dessa sessão, ao dizer que é o melhor tesouro histórico de Samuel. Primeiro, a generosidade de Davi para com Mefibosete, 9 do 1 ao 13. Depois de alcançar o seu patamar de estabilidade, a primeira ideia de Davi foi honrar a aliança que havia feito com Jonatas e os seus descendentes para sempre. 1 Samuel 20:42. Alguns estudiosos têm sugerido que ele estava simplesmente buscando a benevolência dos partidários de Saul ainda vivos, mas a impressão geral que 1 e 2 Samuel dão é que ele era um homem de coração genuinamente generoso. Suas investigações acerca dos descendentes de Saul, a quem ele pudesse demonstrar lealdade de Deus, versículo 3, hebraico Reset, talvez traduzido por Amuleal, resultaram na descoberta de um antigo servo de Saul, Ziba, que contaria a Davi acerca da existência e do paradeiro de Mefibosete, filho de Jonatas, que havia sido aleijado ainda criança, quando sua ama o deixara cair na fuga depois da morte de Saul. 4.4. O nome do jovem príncipe provavelmente havia sido Merib-Baal, 1 Crônicas 8:34 e 9:40. O seu significado não está claro, mas a segunda parte do nome, como o de Esbaal, 1 Crônicas 8:33, lembrava de forma muito desagradável o nome da divindade pagã e foi adequadamente substituído por Boshet, que significa vergonha. Confira e os altares que construiu para queimar incenso àquela coisa vergonhosa chamada Baal, Jeremias 11:13. Ziba relatou que Mefibosete estava vivendo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 4, de onde foi trazido por ordem de Davi. Lodebar ainda não foi satisfatoriamente identificada, mas sem dúvida fica na região de Maanaim. O filho de Jonatas, portanto, tinha se escondido nas proximidades do lugar de moradia anterior de Esbaal. Hetzberg, página 300. Ele foi trazido logo em seguida e levado à presença do rei. Sua tensão e insegurança iniciais logo encontraram descanso. Tudo que havia pertencido a Saul, Davi contou a Ziba, estava sendo repassado a Mefibosete, que comerá sempre à minha mesa. Versículo 10. Ziba, com seus 15 filhos e 20 servos, estariam associados à casa de Mefibosete, honra que foi aceita com entusiasmo. Davi queria que Mefibosete reconquistasse prestígio na comunidade Malcline, página 243. A menção do nome Mica, versículo 12, o filho ainda jovem de Mefibosete, levanta um problema. Mefibosete tinha 5 anos quando Saul morreu, 4.4, o que junto com os 7 anos e meio do reinado de Davi em Hebrom fazia dele um jovem adolescente quando Davi se mudou para Jerusalém. A menção do nome dele deve significar o que o convite para ir à corte ocorreu quando Davi já estava reinando em Jerusalém, havia alguns anos, ou que o nome foi acrescentado mais tarde para completar o relato. 2. O grande fracasso de Davi, 10 do 1 ao 12, 10:1, a 12:31. 10:1 a 12:31. Letra A, a guerra contra os Amonitas. 10.1. A guerra contra os Amonitas está dissociada da lista de campanhas no capítulo 8, evidentemente porque é o pano de fundo da história de Batseba. Naás, o agressivo rei amonita que cercou Jabes de Gileade no início do reinado de Saul, morreu e o seu filho Anum o sucedeu. Davi tinha estabelecido relações amistosas com Naás
Evidentemente, a hostilidade de Saul para com os dois era o elo, e enviou mensagens de solidariedade ao sucessor dele, mas Hanum, de forma semelhante ao que aconteceu com Roboão após a morte de Salomão, confiou nos seus conselheiros, que questionaram a motivação de Davi, sugerindo espionagem deste e não solidariedade. Os mensageiros foram tratados indignamente, a sua barba foi raspada pela metade e a parte inferior das suas roupas foi cortada. Essa humilhação, sem dúvida, foi um entretenimento e tanto para os espectadores amonitas, mas Davi obviamente ficou furioso. Ele evitou a vergonha dos homens ao deixá-los temporariamente em Jericó, até que a sua barba crescesse de novo. Entre mentes, os amonitas assustaram-se ao saber que Davi considerou a sua bufonaria grosseira. Hetzberg, página 304. Uma declaração de guerra. Hanum rapidamente recrutou mercenários dos estados arameus, cujos príncipes talvez simbolizavam, assim sugere Malklein, página 245, com a ideia de ter os amonitas com um estado para choque entre eles e Davi. Joabe e Abissai estavam no comando das tropas de Davi, cada um deles atacou metade da formação inimiga. Os homens de Abissai alinharam-se contra os amonitas e os de Joabe contra os aliados arameus. Os arameus, desmoralizados, fugiram e os amonitas os acompanharam, e Joabe retornou vitorioso para Jerusalém. Hadadezer de Zobá, 3-8, não estava disposto a aceitar a derrota. Assim ele mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Versículo 16. Tendo à frente o seu comandante Soboque em Elã, local desconhecido, mas provavelmente a leste do Jordão. Essa movimentação de tropas foi reportada a Davi, que reuniu as tropas israelitas e impôs uma derrota devastadora aos arameus, que perderam 700 condutores de carros e 40.000 soldados. Ver nota de rodapé da NVI. Soboque foi mortalmente ferido. Os arameus imploraram por um acordo de paz e, a partir daí, ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Versículo 19. Versículo 11. Traz um tom de mau agouro. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, em vez de fazer isso também, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais, ficando ele mesmo em Jerusalém. Os homens de Joabe derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, a capital dos amonitas atual, Amã. Letra B. Davi seduz Batseba, mulher do hitita Urias, 11:2-27, em casa na capital Jerusalém. Em vez de conduzir suas tropas nas campanhas militares, Davi se envolveu numa situação tragicamente comprometedora. Ao caminhar pelo terraço do seu palácio num fim de tarde, seus olhos foram arrebatados pela visão de uma bela mulher que, supostamente pensando que não estivesse sendo observada, tomava o seu banho. Fascinado pela vista, Davi perguntou sobre ela e descobriu que era Batseba, filha de Eliã, um dos principais guerreiros de Davi. 23-24. Chamado de Amiel pela transposição de duas letras no seu nome em 1 Crônicas 3:8. A esposa de Urias, o hitita, um soldado, provavelmente mercenário, no exército de Davi. Ele a mandou buscar e ela se tornou concubina e no devido tempo ficou grávida. Versículo 6:3. Davi, sempre um homem de ação, enviou mensagem a Joabe, querendo a presença de Urias. Hetzberg, página 310, sugere que isso tinha a intenção de evitar dúvidas quanto à paternidade na época do nascimento da criança. O hitita veio, Davi lhe fez perguntas a respeito de Joabe e do exército e do progresso da batalha.
Depois o mandou para casa para descansar, ou como na BJ, lava os teus pés. Talvez haja uma referência à lavagem ritual associada à libertação dos votos impostos a um soldado envolvido numa campanha militar. Em todo caso, a saída dele foi seguida de um presente enviado pelo rei, estigmatizado por Malklein como um artifício muito barato, com a intenção de aumentar o sentimento de gratidão em relação a Davi, página 249. Urias, porém, tinha um conceito muito elevado das responsabilidades de um soldado em serviço e não voltou para sua casa, mas para os alojamentos militares, alegando que enquanto a arca e os homens de Israel e Judá repousam em tendas e Joabe e o seu exército estavam acampados, não era certo que ele dormisse com a sua esposa. Ele ficou ali mais uma noite e Davi o convidou para comer e beber, versículo 13. Versículo 14 a 21. Ele partiu no dia seguinte com uma carta que continha a seguinte ordem: ponha Urias na lista de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Versículo 15. A cilada funcionou, embora à custa da vista de outros soldados de Davi, que foram enviados com Urias para conferir credibilidade à investida. Joabe previu que Davi ficaria irado com isso, mas instruiu o mensageiro a dizer ao rei que Urias estava morto. Com isso, esperava que ele entenderia que o fim justificaria os meios. Versículo 22 a 25. O mensageiro fez o seu trabalho e Davi aceitou a sua história. Davi mandou a mensagem dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Versículo 25. Versículo 26 e 27. Batseba observou o luto habitual para estas circunstâncias. Após o luto, Davi mandou buscá-la e se casou com ela, e um filho nasceu. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Versículo 27. Letra C. A parábola de Natã e o arrependimento de Davi. Nasce Salomão, 12, do 1 ao 25. A continuação imediata ao pecado de Davi foi a intervenção do profeta Natã. Um exemplo interessante de um modo de comunicação A continuação imediata ao pecado de Davi foi uma intervenção do profeta Natã. Um exemplo interessante de um modo de comunicação profética é a parábola. O registro do incidente começa com uma afirmação inconfundível de que o autor da mensagem era o próprio Javé, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. A história que ele contou foi acerca de dois homens, um rico, o outro pobre. Este possuía uma cordeirinha que havia crescido na sua casa como se fosse alguém da família, e o seu vizinho tinha muitas ovelhas e bois. Isso não evitou que o homem rico, quando recebeu visita inesperada, tomasse à força a ovelha do pobre, em vez de preparar um animal do seu rebanho para a refeição. Como o rei, Davi estava acostumado a receber queixas e processos ao ouvir o que Natã estava contando. Este entendeu que esse era um caso particularmente opressivo, e o seu veredito foi pronunciado rapidamente. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. 4 vezes vem do texto hebraico. No grego está 7 vezes. No grego está 7 vezes. Então, do hebraico 4 vezes. No grego foi traduzido errado, então. Drive Note, página 291. Acha que 7 vezes é o original. Olha aí, complica, né? Confira Provérbios 6:31. E foi emendado em concordância com a lei mosaica. Êxodos 22:1, 21, 37, no Talmud.
tem bases fortes. Versículo 7:15a. Natã foi direto ao ponto, com tremenda rapidez e dramaticidade. Você é esse homem? Ele continuou e lembrou como Deus tinha dado a Davi tudo que havia sido de Saul e muito mais. E mesmo assim Davi havia pecado contra ele ao assassinar Urias com a espada dos amonitas. E ao tomar a esposa de Urias para ele, o castigo certamente cairia sobre Davi. A espada nunca se afastará da sua família. O mal seria suscitado contra ele de dentro da sua própria família. Os vizinhos tomariam publicamente as suas esposas. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Davi confessou seu pecado sem tentativa alguma de desculpar-se. Ele reconheceu claramente que estava sujeito à lei de Deus e nunca mostrou o menor ressentimento contra Natã por causa da fraqueza deste. Recebeu a garantia de Natã de que Deus o perdoaria e de que não morreria. Mesmo assim, o seu pecado precisava ser castigado. O menino morrerá. Versículo 15b a 23. O filho que nasceu de Batseba adoeceu e morreu uma semana depois. Apesar da oração e do jejum sincero de Davi, todos na sua casa estavam tão entristecidos em virtude da aflição dele que não tiveram coragem de lhe contar quando a criança morreu. Quando ele ficou sabendo da morte, para a surpresa deles, ele cessou o seu luto, lavou-se, perfurou-se e entrou no santuário. Perfumou-se, ele tinha se machucado, Perfumou-se e entrou no santuário do Senhor e o adorou. Depois voltou à sua vida normal. Quando percebeu que os seus servos não conseguiam compreender isso, ele explicou que, enquanto a criança estivera viva, ele havia suplicado ao Senhor que a poupasse. Mas agora que ela morreu, porque deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Versículo 23. Não há dúvidas dos efeitos traumáticos de todo esse incidente sobre o próprio Davi. A posteridade, com um senso profundo do que era adequado, considerou o Salmo 51 uma expressão de sua experiência. Hetzberg, página 316. Versículo 24 a 25. Nasceu outro filho de Batseba, Salomão, de quem ficou registrado que o Senhor o amou. Letra D. O fim da guerra contra os amonitas. A história de Batseba é contada como um interlúdio na história da guerra contra os amonitas. O relato em 1 Crônicas 20 vai direto de 2 Samuel 11:1 para 12:26. A ociosidade de Davi ao não ir para a batalha em 11:1 é corrigida por seu retorno ao comando de 12:29. Joabe, que estava continuando a campanha bem-sucedida contra os amonitas e havia de fato capturado a cidade real de Rabá, enviou uma mensagem ao rei: lutei contra Rabá e apoderei-me de seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. A abnegação de Joabe, nesse caso, não deve ser esquecida na nossa avaliação do caráter desse súdito truculento, mas leal. Kennedy, página 249. Davi reagiu ao chamado e rapidamente conduziu a batalha a um bom desfecho. Os versículos 30 e 31 descreve os gigantes, mas contém alguns aspectos obscuros. Em primeiro lugar, a coroa do rei pesava um talento de ouro, 35 quilos, um fardo muito pesado para a cabeça de qualquer monarca. Mas o texto grego da Septuaginta traz a coroa de Moloque, rei deles. Moloque era o deus amonita Milcom. Assim, a coroa pode ter sido cultual e não insígnia real. Uma possibilidade é que somente as pedras preciosas tenham se tornado parte das insígnias de Davi. Em segundo lugar, o versículo 31 pode ser interpretado como significando ou que os amonitas foram submetidos a torturas cruéis,
como parecem sugerir a VA e a RV e talvez a ARA, ou que, conforme a maioria das versões em português, NVI, BJ, NTLH, etc., eles foram obrigados a trabalhos forçados. Acerca da primeira possibilidade, podemos dizer que um massacre tão horrível não estaria em desacordo com os costumes da época, embora não seria totalmente fiel à visão geral que o Antigo Testamento apresenta do caráter de Davi. Sobre a segunda possibilidade, apresentam-se indícios de que os implementos mencionados são industriais e não bélicos. A expressão traduzida por fornos de tijolos na ARA, na RC e ARF, sugerindo queimar até a morte, na verdade significa moldes de tijolos, bem menos violento. A RS Kennedy, página 250, resume assim toda a questão. O texto da RV defende tortura, a nota de rodapé trabalho forçado. Essa é apoiada pela gramática e pelo léxico, e é o ponto de vista aceito pela maioria. Atualmente, SR Driver discute o versículo em muitos detalhes em seu Notes, página 294/7. 3. Tamar é violentada, 3:1 e 14:33. Letra A. Amnon violenta a irmã de Absalão, 3:1-22. A conduta sórdida de Amnon e a violência de Absalão são relatadas imediatamente após o terrível pecado de Davi, evocando duas questões. Em que medida o pecado do pai contribuiu para as transgressões dos filhos e em que extensão o episódio se devem à tolerância e à falta de disciplina de Davi. Em todo caso, a ligação entre o fracasso moral e o desastre subsequente é realçado, e de forma ainda mais clara, visto que a partir desse ponto até o final do capítulo 20, essa história da corte é relatada em sequência cronológica precisa, a RSV Kennedy, página 250. Versículo 1:6. Amnon e Absalão. Este irmão de Tamar, por parte de pai e mãe, eram os filhos mais velhos de Davi. O amor de Amnon por Tamar parecia impossível, não por causa da consanguinidade, não era uma barreira intransponível, mas porque, como uma princesa virgem, ela vivia em reclusão rigorosa. Mas o primo de Amnon, Jonadab, sugeriu de forma astuta que havia um caminho para transpor essa barreira. Na verdade, Amnon estava doente de paixão não realizada. Jonadab aconselhou que Amnon exagerasse nos seus sintomas e que pedisse a Davi, quando este viesse lhe fazer uma visita, que lhe enviasse Tamar para cuidar dele e preparar uma boa comida para um doente. Versículos 7-14. O ardil foi testado e funcionou. Tamar veio e, ainda exagerando os sintomas de seu estado doentio, Amnon permitiu que todos saíssem e o deixassem sozinho com ela. Ele suplicou que ela lhe servisse a comida na cama e depois a convidou a ter relações sexuais com ele. Quando ela se recusou, ele tomou por força o que queria. Apesar da resistência dela e das súplicas que ele pedisse a mão dela a Davi, o seu pai não se negaria a lhe dar permissão. Versículo 15-22. Depois de satisfazer a sua lascívia, Amnon imediatamente perdeu o interesse por ela. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: "Levanta-te e saia." Tamar protestou e disse que expulsá-la seria um mal maior do que o que já fizera a ela, mas sem dar atenção ao pedido dela e mostrando pouco respeito pela túnica longa, que evidenciava que ela era uma filha virgem do rei, ele ordenou ao seu servo particular que a colocasse para fora. Ela saiu mostrando todos os sinais da sua aflição e tristeza, a túnica longa rasgada, cinzas na cabeça e o choro alto. Confira De Vaux, Ancient Israel, página 59. Absalão logo apareceu em cena. Ele aconselhou a sua irmã, apesar do abuso de Amnon,
contra ela e contra ele mesmo que esperasse até que ele decidisse o que faria naquela situação. Com o olhar fixo no trono do seu pai, ele percebeu que o seu irmão tinha jogado a seu favor. Assim disse a Tamar: não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Versículo 20. O historiador faz distinção clara entre as reações de Absalão e do seu pai. O rei Davi ficou indignado. Mas Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Versículo 21 e 22. O ódio irrompe e se espalha, mas não se faz nada a respeito. O amor de Davi pelos seus filhos é marcado por uma fraqueza. Em Absalão há um ódio que ele não expressa, mas que o corrói por dentro, e por isso é tanto mais perigoso. O que Davi não faz, Absalão vai fazer. Hetzberg, página 324. Letra B. Absalão se vinga matando Aminon e depois foge. 13, do 23 ao 37. Versículo 23 a 29. Durante 2 anos, Absalão tramou a sua vingança, aparentemente mostrando pouca preocupação pela vergonha e aflição de Tamar. Veio a época da tosquia das ovelhas, tempo de celebração, tempo de ação de graças, 1 Samuel 25, 36. Ele convidou o seu pai e todos os filhos do rei para essas festividades. Davi se desculpou, mas prometeu que no mínimo Aminon estaria presente, embora no evento os filhos mais jovens também estivessem presentes. Absalão instruiu seus homens para que esperassem até Aminon ficar embriagado de vinho, versículo 28, e depois o atacassem. E isso assim aconteceu. O restante dos príncipes fugiu durante a confusão, não em asnos, mas em mulas, como era apropriado para sua posição. Malklein, página 262, o homicídio foi claramente premeditado e a demora de 2 anos indica ambição tanto quanto preocupação pela sua irmã. Versículo 30 a 33. A notícia logo chegou a Davi de forma bastante distorcida. Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. Versículo 30. A tristeza de Davi foi esmagadora. Parece que ele aceitou a notícia de forma que lhe foi passada. Da forma que lhe foi passada. Jonadab, o astuto conselheiro de Aminon, 13 do 3 ao 5, insistiu com ele para que considerasse a questão de forma equilibrada, destacando que Absalão tinha seus motivos para matar Aminon, mas não os outros. Jonadab mais uma vez intervém, mais uma vez ele demonstra a sua sabedoria, mas ela é motivada pela consciência culpada, Budi. A voz da razão fala de forma correta e convence o rei. Hetzberg, página 327. Versículo 37 a 34. Absalão retirou-se de cena muito naturalmente, fato que é mencionado 3 vezes. Alguns estudiosos argumentam que isso indica confusão textual. Hetzberg, página 325, transfere o versículo 34 para o meio do versículo 29, mas Malklein, página 263, lê o versículo 34 de forma mais simples, como continuação do versículo 33, e Absalão fugiu. O restante do versículo 34 é mais difícil. A sentinela de Jerusalém relata que um grupo de pessoas está vindo do norte pela estrada de Oronaim. A NVI aqui traduz o grego. O TM é mais breve e menos inteligível. A topografia da região faz a cena da forma em que é descrita de difícil visualização. Hetzberg, seguindo Alt e Esfeld, substitui Oronaim por Baurim. Para uma discussão mais detalhada, veja Hetzberg, página 327 e 328. Jonadab lembra a Davi que ele tinha tido razão, mas o fato de que Aminon estava morto não diminuiu o lamento. Além dos filhos, também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Versículo 36. A fuga de Absalão o levou a Jesur, na Transjordânia, a nordeste de Bazã, onde se refugiou com seu avô Talmai, filho de Amiúde 3.3, o rei de Jesur. Letra C.
Por meio da estratagema de Joabe, Absalão é perdoado e trazido de volta à corte. 13:38 e 14:33. A obrigação de Davi era disciplinar Absalão, mas o rei teve saudade de Absalão. 13:39. NVI, nota de rodapé. O problema parecia insolúvel até que Joabe interveio, recorrendo à ajuda de uma mulher astuta. Uma pessoa destacada por seus dons e sua autoridade, da Tecoa de Amós, a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ela veio e, por orientação de Joabe, disfarçou-se com roupas de luto e contou ao rei uma história inventada, rica em detalhes, no estilo do que Natã havia feito. Os seus 2 filhos haviam brigado e um deles havia sido morto. O restante da família estava exigindo a morte do assassino, embora isso significasse a extinção do nome do seu marido e a perda completa dos entes mais próximos da família. Davi prometeu: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso, garantindo-lhe solenemente que ninguém tocaria o filho que lhe sobrevivera. Habitualmente, ele revelou que a história dela era uma parábola da conduta dele, porque terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia, e é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Versículo 13 e 14. A mulher pediu desculpas por sua arrogância, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Davi fez uma conjectura inteligente. Não é Joabe que está por trás de tudo isso? Ela admitiu que era, atestando assim a sabedoria superior de Davi. Sem perder tempo, Davi mandou buscar Joabe e o instruiu a trazer Absalão de volta a Jerusalém. Joabe ficou muito satisfeito com esta decisão. Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de seu servo. Ele então executou a ordem, mas o perdão de Davi foi cauteloso e incompleto. Absalão, Davi ordenou, deveria viver longe dele e não via a presença do rei. Esse perdão de má vontade contrasta com a beleza e a atratividade de Absalão. O seu cabelo era especialmente exuberante. Ele tinha 3 filhos e uma filha que havia herdado a beleza dele e a de sua irmã Tamar, de quem recebeu o nome.